A paz do Senhor, a graça do Senhor Jesus seja sobre o lar de vocês. Pastora Soninha do Rio de Janeiro. Vamos ler o 9º capítulo de Gênesis hoje. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão vos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, e pelo seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves, de reses, e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão, Jafé. E Cão é o pai de Canaã. E estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Esse texto nós temos momentos de alegria, momentos de surpresa, momentos de tristeza também. De verdade. A primeira coisa que Deus faz, Deus retoma com Noé a promessa que ele havia adquirido, né, com a humanidade. O que ele fez com os humanos? Ele abençoou. Então, a promessa da bênção. O que Deus requereu? Frutificar. Ele abençoou Noé e disse: frutificai a terra, multiplicai, enchei a terra. A mesma coisa que ele fez lá no início com Adão e Eva. Né? E depois disso, Deus fez com eles um combinado. Deus botou um sinal no céu, de que ele nunca mais acabaria a terra com um dilúvio, né? E ele não colocou o arco-íris, né? Porque íris é nome de uma deusa. Ele colocou um arco,
A gente precisa ir lendo e consertando, né, o que a gente fala. Ele colocou um arco na terra para que nunca fosse esquecido o trato que ele fez, a aliança que ele fez com a humanidade, que ele jamais destruiria a terra de novo com o dilúvio, né? E isso tudo, depois de tudo isso, depois de abençoar, depois de pedir, né, para multiplicar, depois da aliança, o que aconteceu? Noé, então, foi lavrar a terra. Foi lavrar a terra e plantou uma vinha. E ele se embebedou. A gente vê aqui que, provavelmente, o que aconteceu foi que ele fez o suco da vide, né? E começou a beber, beber, beber. E aquele suco, ele foi fermentando. À medida que o suco fermentava, ele ia bebendo, fermentava, ia bebendo, foi quando ele se embebedou. Nenhum momento aqui diz que foi uma coisa premeditada. Provavelmente aconteceu por ele ficar experimentando, experimentando, bebendo, bebendo, bebendo. Não foi uma coisa premeditada. Não é? Foi um acidente, não é verdade? Só que isso aconteceu e um dos filhos não respeitou aquele momento de fraqueza do pai. Ele apresentou a fraqueza do pai aos outros irmãos. Meus amores, as falhas de nossas famílias, elas precisam ser corrigidas dentro da família. Não se divulga o mal de dentro dessa família. Corrige. O que tem de errado, corrige. Não é verdade? É um pelo outro. O que eles fizeram? Cada um pegou uma capa, colocou nos ombros, eles foram de costas. Eles não viram. Eles não se apegaram, não deram, sabe assim, visão para a falha do pai. Nossas famílias também têm falhas. Nossos pais têm falhas. Nossos irmãos têm falhas. Nossos parentes têm falhas. Nós temos falhas. Nós temos falhas. Precisamos estar o quê? Corrigindo as nossas falhas. O texto também fala que Noé estava onde? Dentro da tenda dele. Ele não saiu nu pelo arraial. Não, ele estava dentro da tenda dele. O erro dele estava com ele, dentro da casa dele. O filho foi que publicou o erro do pai. E Deus, então, colocou uma maldição sobre a descendência desse filho. Esse filho que desonrou o pai. Não é? Ele disse que os filhos dele seriam servos dos irmãos. E depois de tudo isso, a gente vê que de toda essa família, Deus então vai povoar toda a terra. Nós vimos a bênção de Deus sendo renovada, nós vimos o trato de Deus sendo refeito com a humanidade, não é verdade? Nós vimos a aliança que Deus fez, o sinal da aliança que Deus fez, Deus colocou um arco no céu. A Bíblia não fala arco-íris, não é verdade? Deus colocou um arco no céu, não é isso? Que é a aliança que Deus tem, Deus nos faz lembrar dessa aliança. Depois teve um acidente aqui, que a família não soube cuidar dessa pessoa que teve esse problema, não é? Então, quando na nossa família alguém tem algum problema, o nosso dever é chegar junto, é cobrir, resolver, cuidar, cobrir, não espalhar, não difame sua família. Amém? Deus, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos, ó Deus. Eu ergo as tuas mãos sobre eles, ó Deus. Mostra, Deus, o quanto a família é importante, o quanto o relacionamento é importante, o quanto o amor precisa ser preservado, cuidado e alimentado, Deus. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.